Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai fundo em um dos conceitos, olha, mais centrais de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é a tal da lei natural. Sabe, aquela ideia de que existe uma lei moral que vale para todo mundo? E toda a nossa conversa hoje vai girar em torno dessa pergunta aí. Será que existe mesmo um código moral universal, sabe, gravado dentro da gente? É uma pergunta gigante, né? Filosófica, que atravessa séculos. E o legal é ver como uma obra lá do século XIX trata disso de um jeito que, nossa, ainda faz muito sentido hoje. Para a gente entender essa ideia direitinho, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, onde é que está essa lei? Depois, vamos comparar ela com as leis humanas, as nossas leis. Aí a gente vai ver como ela define o que é bem e o que é mal, qual é o nosso papel nisso tudo, e no final a gente descobre o grande objetivo por trás dela, o progresso. Então vamos lá, começando pelo começo. De onde é que vem esse nosso senso de certo e errado? Onde é que a gente encontra essa tal lei fundamental? Olha, a obra de Kardec vai direto ao ponto. A lei natural é basicamente a lei de Deus. Mas calma, a ideia aqui vai muito além de uma lista de regras, sabe? É apresentada como o único caminho de verdade para a felicidade. Tipo um guia essencial para tudo que a gente faz. E aqui vem a parte que, para mim, é a mais forte. Na pergunta 621 do livro, a questão é: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é de uma simplicidade que chega a arrepiar. Na consciência. Pensa só no que isso quer dizer. Não é algo que está lá fora, num livro sagrado ou numa pedra. Está dentro. Dentro de cada um de nós. Ok, para essa ideia não ficar tão abstrata, vamos fazer uma comparação. Como que essa lei natural se parece, ou melhor, se difere de algo que a gente conhece bem? As leis criadas por nós, seres humanos. E as diferenças, olha, são gritantes. De um lado você tem a lei natural, que seria imutável para sempre e universal, valendo para todo mundo. Do outro, as leis humanas, que mudam o tempo todo, né? Elas evoluem, são diferentes em cada lugar. Uma está escrita na consciência, a outra foi criada para organizar a sociedade e, como o texto mesmo diz, muitas vezes foi imposta pelos mais fortes. Certo. Mas e na prática? Como é que essa lei que está dentro da gente funciona no dia a dia? Agora a gente entra na parte talvez mais importante. Como ela nos ajuda a saber o que é certo e o que é errado? A pergunta é essa mesmo, bem direta. E a resposta que o livro dá é igualmente clara, poderosa. Como é que essa bússola moral interna realmente funciona? E a resposta, que vem lá da pergunta 630, é de uma simplicidade que desarma a gente. O bem é tudo que está em sintonia com a lei de Deus, e o mal é tudo que vai contra ela. Simples assim. Ou seja, a base da moral aqui não são regras sociais que mudam a cada geração, mas sim uma harmonia com algo muito maior, um princípio universal. Bom, mas agora a coisa fica um pouco mais desafiadora. Porque não basta só evitar fazer o que é errado, sabe? Segundo essa visão, a lei moral pede mais da gente. Pede uma postura ativa. É muito comum a gente pensar, eu não estou fazendo mal a ninguém, então tá tudo certo. Faz sentido, né? Só que a obra vem e cutuca essa ideia. Ela desafia essa nossa zona de conforto moral. E a resposta que vem na pergunta 642, nossa, ela vira essa ideia de ponta cabeça. Diz o seguinte: não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que resultou do bem que deixou de fazer. Ou seja, ser moral não é só não fazer o mal. A gente também é responsável pelo bem que a gente deixou de fazer. A nossa omissão, ela também tem um peso enorme. E olha, não precisa pensar em grandes gestos, em coisas heróicas, não. O texto deixa claro que fazer o bem pode ser algo muito simples. É ser útil no dia a dia, é ajudar quando alguém precisa. A oportunidade de fazer a coisa certa, então, tá ali, em cada pequena interação nossa. Beleza, agora para a gente fechar o raciocínio, vamos juntar todas as peças. Por que tudo isso? Para que serve essa lei? Qual é o objetivo final dela? E é aqui que tudo se amarra. A lei natural é vista como o grande motor do nosso progresso. O objetivo final é a nossa evolução, individual e coletiva. A ideia é que, com o tempo, a gente vai entendendo melhor o que é certo e errado. Mas, claro, tem obstáculos, né? O orgulho, o egoísmo, eles nos seguram. E tem um ponto super interessante. O texto fala que, às vezes, a vida dá uma chacoalhada na gente ou numa sociedade inteira, justamente para acelerar essa transformação. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: a lei natural
Dentro dessa visão, não é um código de punição, é um mapa. Um mapa para o nosso crescimento. É uma ferramenta, um guia para a gente evoluir e chegar num estado de mais harmonia, de mais felicidade. E para fechar, ficou uma pergunta para a gente pensar. Se essa bússola moral já vem de fábrica, se ela está dentro de cada um, por que é tão difícil seguir o norte que ela aponta? O que é que, dentro da gente, causa tanta interferência nesse sinal? É uma pergunta que nos joga de volta para o ponto de partida, a nossa própria consciência.